A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Recitamos página 61 do Alcorão Sagrado, página 61 do Alcorão Árabe, que seja capítulo 3, versículo 84 a versículo 91. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Dize, cremos em Deus e no que foi descido sobre nós, e no que fora descido sobre Abraão, e Ismael, e Isaque, e Jacó, e sobre as tribos, e no que fora concedido a Moisés e a Jesus, e aos profetas de seu Senhor, não fazemos distinção entre nenhum deles, e para eles somos وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, que está escrito na tradução, somos muslims, mais uma vez, mas لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, são submissos. Então, mais uma vez no Alcorão Sagrado, está falando que nós muçulmanos acreditamos em todos os outros profetas e os livros e as religiões dos outros profetas como Moisés e Jesus e Abraão. لا نفرق بين أحد منهم. Para nós não tem diferença nenhum dos profetas. Todos são profetas mensageiros de Deus. لا نفرق بين أحد ونحن له مسلمون. Todos nós somos muslim, em palavra árabe, em português, submissos. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. E quem busca outra religião que é o Islã, ela não lhe será aceita e ele na derradeira vida será dos perdedores. Então, pelo visto, essa tradução está dizendo que quem que não tem religião islamismo, ele vai ter vai ser dos perdedores, vai perder. Mais uma vez eu falo, eu prefiro traduzir Islã. Não quero colocar a palavra árabe na tradução. Por quê? Porque no versículo anterior, Deus Altíssimo estava dizendo لا نفرق بين أحد منهم. Para nós, todos os profetas são iguais. E agora, nesse versículo, está dizendo من يبتغي غير الإسلام دينا. Quem tem, além do Islã, outra religião, não está aceitada. Além do Islã, o que quer dizer? Além da submissão. Outro versículo do Alcorão, se vocês se lembram. إِنَّمَا الدِّينُ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. Apenas a religião de Deus é Islã. Mas como? Deus está falando que a única religião é Islã? E tem vários versículos que está confirmando a religião judaísmo, o cristianismo, o profeta Moisés, o profeta Jesus. Então, a solução é, a primeira coisa, traduzir. Quer dizer que traduzir a religião para religião islamismo para submissão. Então, todas as religiões de Deus não são diferentes. Sabe, parte da crença, a crença do Abraão não tinha diferença com a crença do Moisés, do Jesus, do Noé, do até Adão e para Ismael, Isaque, José, Jacó, João Batista, Yahya, todos, a crença é igual. A crença na derradeira vida
no dia da ressurreição, parte da crença. Mas parte da prática tinha diferença. É por isso que a gente fala que Deus estava completando a sua religião até chegar o último profeta, que foi Maomé. Então, antes de chegar o islamismo, outras religiões eram aceitadas, mas quando chegou o islamismo, Deus já completou. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Então já completou e Deus não aceita outra religião. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Esses versículos têm uma história que começou desse versículo 86. Que é um muçulmano em Medina, tá? Das pessoas, como se chama, Ansar, socorredores, né? Ansar, deles, para o muçulmano, ia até fazendo divulgação, e já um grupo, acho que é mais de 10, 11, 12, assim, pessoas aceitaram a religião islâmica por causa dele. E depois de um tempo, ele matou alguém. E ele tinha medo de governo do profeta pegar ele e fazer pessoas que seja talião. Pessoas como se traduz? Talião, né? Então, por causa desse medo, ele fugiu para, na verdade, mudou de novo. Voltou para Kufr, né? Virou ateu e voltou para Meca. Então, esse versículo está narrando a história dele. Como Deus guiará a um povo que renega a fé após haver sido crente e haver testemunhado que o mensageiro é verdadeiro e lhe haverem chegado as evidências. E Deus não guia o povo injusto. Está dizendo que ele já sabia, ele já tinha evidências, argumentos, tudo, razões do islamismo, só por causa do medo que, eu errei, então eu mudo a religião, volto para os ateus, eles vão me apoiar. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Sua recompensa será estar sobre eles e a maldição de Deus e dos anjos e de toda a humanidade. Tá? A maldição de Deus, os anjos e todos os homens estão a ele. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Nela serão eternos, não se lhes aliviará o castigo, nem se lhes concederá dilação. Eu já peguei essa crítica aqui no Brasil, falava, vocês muçulmanos acreditam que quem fica muçulmano e depois sai da religião, Deus nunca vai aceitar o perdão dele e não sei, ele vai ficar em castigo e tudo. Tá bom. Esses 3 versículos, 86, 87 e 88 do capítulo 3, está falando isso, sim. Que se alguém, pela evidência, argumenta, tudo aceitou o islamismo e saiu da religião, tá? Deus não aceita o perdão dele, mas tem uma exceção. Olha, إِلَّا الَّذِينَ, exceto dos que إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Exceto dos que depois disso se voltam arrependidos e se emendam, então, por certo, Deus é perdoador, misericordiador. Naquela história que eu contei, essa pessoa que foi para Meca e virou ateu, mandou uma carta para o profeta Muhammad, né, por exemplo,
Ibrahim pega essa carta, leva para Muhammad. Eu, na verdade, quero pedir perdão de Deus e do profeta de Deus. Na verdade, só por causa de um erro eu virei assim, ateu, mas ainda eu tenho fé em Deus. Só queria... E Deus, nesse versículo, queria dizer que eu aceitei. Então, esse perdão. Deus perdoa quem? Olha, illalladhina tabu, exceto do que depois disso, se voltam arrependido, tá? Ele voltou arrependido, tudo bem. Wa aslahu, e se emendam, que ele vai assim, melhorar, não sei, corrigir seus erros. Deus aceita. Mas ao contrário, إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Por certo, aos que renegam a fé após haverem sido crentes, um crente, um muçulmano que virou renegador da fé, ou ateu ou incrente, em seguida, acrescentam a si mesmos a renegação da fé, ele de verdade virou assim ateu e está continuando, está na verdade aumentando sua kufr, sua renegação, e até está fazendo divulgação contra o Islã. Não se lhes aceitará o arrependimento e esses são os descaminhados, humul dalun. Então, tem diferença entre quem que pede perdão de verdade e quem que não pede perdão de verdade. E qual é o sinal? De onde eu posso saber que você pediu perdão de verdade, você é um arrependido, correto? Assim, arrependido de verdade ou não? Um sinal claro é você corrigir seus erros e voltar para... Mas se eu estou continuando da mesma maneira, só pela língua falar perdão, perdão, Deus me perdoe, claro que esse perdão não será aceitado. Inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa law iftada bih أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Por certo, os que renegam a fé e morrem enquanto renegadores da fé não pediram perdão de Deus e morreu com renegação da fé, com o kufr. De nenhum deles se aceitará o conteúdo da terra em ouro, ainda que queira com isso resgatar-se, esses terão doloroso castigo e não terão socorredores. Tem duas opiniões, a maior, assim, mais famosa, que eu também aceito com essa opinião, que é, este aqui está falando sobre outra vida, dia, assim, juízo final, que Deus não vai aceitar, porque está dizendo que quem morreu com renegação da fé, Deus não aceitará se ele doar assim a terra de ouro. Isso é um exemplo, porque tem gente que critica o Corão e fala, o Corão tem muito erro, tem uma coisa que eles falam, esse versículo falam, o Corão está dizendo que eles dão a terra, se ele deixa a terra de ouro, mas nesse caso, se você tiver esse poder, vamos imaginar, e deixar a terra de ouro, o ouro não vai ter valor, porque o ouro é igual terra, então não vai ter valor. Então, porque Deus... Esses, discussões que eles fazem, mas é um exemplo, uma expressão, quer dizer que qualquer coisa dá, não vai aceitar, por quê? Porque já passou, não vai ter dilação, né? Esse mundo é um mundo de prova. Lá não vai ter mais pedir perdão, você está entrando no inferno e está dizendo perdão. Aqui é um lugar para pedir perdão, para me corrigir e para passar as provas de Deus.
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.